Eu quero saudar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui, pessoal. Antes de tudo, eu me chamo Samuel Santos e eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E eu venho aqui revelar e desconcordar com alguns erros que esses pastores famosos das Assembleias de Deus que tem por aí, como a Assembleia de Deus Ministério Recife, a Assembleia de Deus Ministério Abreu e Lima, né? E até porque eu já fiz parte lá do Ministério Abreu e Lima, fui apresentado quando eu era desde recém-nascido por minha mãe lá, nos braços de um pastor. E eu não venho aqui fazer divisão, nem acepções de pessoas. Eu venho apenas aqui desconcordar com aquilo que é totalmente desagradável aos olhos de Deus, certo? Não estou aqui para apontar ninguém, nem para julgar ninguém, eu apenas estou aqui para falar aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi. Jesus disse: só falais alguma coisa quando estiver de certeza, se você vê ou ouviu, certo? Está escrito pelo nosso Senhor Jesus. E eu sei que esses pastores, ele tem massacrado os ministérios pequenos, os ministérios que são rejeitados pelas suas óticas, certo? Como, por exemplo, aqui onde eu moro, no município de Paulista, aqui do bairro Jaguarana, Pernambuco, Brasil, eu já tenho vivenciado isso. Eu tenho visitado estes ministérios e eles têm me rejeitado, só porque eles fazem a pergunta de onde você é, e se você diz que é de ministério tal, só porque é um ministério pequeno, aí eles começam a achar que você não é filho de Deus, acha que vocês não são filhos de Deus. Mas o que me dá muita pena e muita dó as categorias que eles têm e a alta posição que eles assumem dentro das igrejas, certo? Só porque é um ministério muito ampliado, muito focado, muito grande, né? De alta posição, de alto padrão, muito conhecido, chega até a ser conhecido fora do país, só porque a Assembleia de Deus Ministério Recife, a Assembleia de Deus Ministério Abreu e Lima, e é uma guerra travada sobre esses dois ministérios, e até porque eles começam a massacrar os ministérios pequenos, porque para eles só acha, se for pregar palavras, tem que ser somente da boca deles. Só se salva almas, tem que ser permitido somente da boca deles. Só eles prestam, só eles sabem pregar bem, só eles que faz o pecador chorar para se converter a Cristo, sabe? Só é válido aceitar a Jesus se for nestes ministérios grandes, sabe? Agora, sabe por que isso? Porque eles lêem a palavra de Deus e não entendem. Ou duas coisas podem estar acontecendo entre a sua mente. A mente deles deve estar muito confusa. Ou eles estão lendo de ré, ou se não, eles estão lendo e não estão entendendo. Bom, meus irmãos, já que eles desaprovam que os pregadores de ministérios pequenos não são válidos para eles, já que vocês aí, meus telespectadores aí, os que estão aí a ouvir essas palavras, se vocês creem na palavra de Deus, então é isso que nós iremos revelar agora, então é isso que nós iremos comer agora, certo? Vamos lá. Eu quero ler aqui para vocês em João, no Evangelho de João, do nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 11. Capítulo 1 e versículo 11. Vamos ver o que é que diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem em seu nome. Glórias a Deus, glória a Deus. Bom, meus queridos amados irmãos, observamos, a palavra é bem clara. Aqui está falando sobre o profeta João Batista, certo? E João Batista adverte em essas palavras, é que ele está dizendo, e ele veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder e o direito de ser chamado filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João Batista que está falando não é dele, si próprio. João Batista, meus queridos amados irmãos e meus queridos pastores de alta posição e de grande padrão, ele está falando aqui, advertindo, é de Jesus. João Batista está dizendo que Jesus, ele quando veio de lá dos altos céus, é enviado por Deus, porque ele era um verbo e o verbo se fez carne para habitar entre nós. Quando Jesus ele não veio escolher quem sabe falar mais explicado, ou quem tem uma alta posição, ou um alto padrão, ou quem faz parte, ou vai fazer parte de um alto ministério grande. Não, meus queridos, Jesus aqui não está advertindo isso, não. Jesus aqui não está com os olhos focados em teu ministério, só porque ele é grande e enorme, não. Certo? O presbítero Samuel aqui está bem focado em uma coisa, e mergulhado na palavra de Deus. É que se nós não andar pela palavra de Deus, nós não andamos como Deus quer. Então, Jesus aqui, ele está dizendo, João Batista aqui está falando que Jesus, ele veio para os que eram seu, Israel. Jesus, ele veio para Israel, a nação israelita, certo? Mas só que Israel o rejeitou quando Jesus veio. Eles rejeitaram Jesus. Boas parte deles crucificaram Jesus. Foram apoio à crucificação de Jesus. Será que você não lembra quando colocaram Barrabás e Jesus? E disseram, crucifica quem? Barrabás ou Jesus? Disseram, crucifica Jesus. Observe, Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos o quanto o receberam, deu-lhe o poder e o direito de ser chamado e serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se Jesus, vou explicar com mais clareza, se Jesus veio para Israel, Israel rejeitou, mas nós o recebemos, que não somos israelitas. Nós não somos israelitas, mas nós o recebemos a Cristo. Somos considerados a ser filho adotivo por Jesus. Entendeu? Então, se Jesus veio para os que eram seus, para Israel, Israel não recebeu, mas todos quanto receberam, que somos nós, aqui, nós brasileiros, nós japoneses, vós que são americanos, os que receberam a Jesus, tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observe, todos aqueles que aceitam Jesus, ele passa a ser filhos. Jesus, ele não falou, nem está escrito em suas palavras, dizendo, ide pregai o evangelho a toda criatura, Assembleia de Deus, Ministério Abreu e Lima. Ide pregai o evangelho a toda criatura, Assembleia de Deus, Ministério do Recife. Ide pregai o evangelho a toda criatura, Igreja Batista. Ide pregar o evangelho a toda criatura, Adventista. Ide pregar o evangelho a toda criatura, o pastor José Ailton. Certo? Ide pregar o evangelho a toda criatura, o pastor Roberto José. Certo? Não é isso, não. Pare de estar humilhando os próximos aí, que estão indo visitar, de outros ministérios pequenos, que estão indo visitar suas igrejas. Certo?
Observe, eles são os seus irmãos também. Certo? Ele faz parte dos reinos celestiais. Ou você não sabia disso, não? Vocês têm que aprender mais Bíblia, sabia? Sabia disso? Então, quer que eu leia de novo? Vocês vão observar. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. É isso. Não está escrito aqui na palavra de Deus que é somente Abreu e Lima, que é para ir pregar o evangelho, não. Não, meus queridos. Não está escrito na palavra de Deus aqui que é somente o ministério Recife. Certo? Não. Não está escrito aqui que é a igreja batista somente que tem que ir pregar o evangelho, não. Porque se tivesse escrito aqui Abreu e Lima, Recife, Igreja Batista Adventista, ou se Deus escolhesse somente uma dessas, era o primeiro a ser seguidor desses ministérios. Mas só que eu sou seguidor de Cristo, certo? Eu apenas faço parte da Assembleia de Deus. Mas eu não sou da Assembleia de Deus, meu filho. Eu não sou do meu pastor presidente, não. Eu não sou da igreja, não. Eu sou de Jesus, tá bem? Agora, se vocês da igreja, se vocês do ministério, é problema seu. Entendeu? Mas só que eu sou de Jesus. Eu aceitei Jesus para morar no céu. Não foi para discutir ministério. Não foi para discutir ministério. Nem para fazer debate por aí de igrejas, não. Meu compromisso é com as almas. Eu tenho pregado pela misericórdia de Deus. Almas têm se rendido. Eu tenho semeado a palavra de Deus por aí. E almas têm se entreguem. Então, meus queridos, observe. O nosso Deus, ele teve a sua chamada em muitos, na vida de muitos, certo? E sabemos que muitas vezes Deus tem chamado na vida dos pequeninos. Ou vocês não observaram quando Deus escolheu os 12 para a sua missão? Para a sua missão. Deus, ele escolheu pescadores, certo? Deus teve uma escolha na vida de cobrador de impostos. Sei que é pessoa rejeitada nada aos olhos de Deus, certo? Mas você tem que observar uma coisa, do jeito que Deus tem chamado na vida de um que tinha uma altazinha posição a mais, eu posso dizer uma altazinha, que não era tão lá essas coisas todas naquela época. Mas Deus também teve chamado na vida dos pescadores. E foi na vida dos pescadores e na vida de um pescador é que Deus tem mais se utilizado. Como Pedro. Pedro talvez era rejeitado pelos olhos da sociedade ali. Mas quando Deus usava Pedro, quando Pedro ele pregava, quase 5.000 almas se convertiam perante a Cristo. Quando Pedro passava que tinha um paralítico deitado ao chão, o paralítico ficava são e curadíssimo, certo? E quando Pedro ia passando, o paralítico pedia, Pedro, e pedia para ele, Pedro, me dá umas molinhas aí? Pedro, somente com a palavra, dizia, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta-te e anda, sabe? E o paralítico levantava e andava. Observe a investida de Jesus na vida dos pequeninos, meus queridos, certo? Vocês aí, que ficam aí discutindo ministérios, vocês aqui ficam se apegando aí, só porque é pastor presidente de alta posição e de alto padrão, observa aí, acorda, ei, vocês estão dormindo, acorda, Jesus está voltando, vamos mais ter compromisso com as almas, vamos abraçar os próximos dos ministérios pequenos, que são através deles que Deus tem utilizado, tem salvado muitas almas, traficantes, prostitutas, certo? E eu fiz parte de um ministério mais tão pequeno que só havia entre 10 a 15 pessoas dentro da igreja. Com pouco tempo, com menos de um ano, a igreja passa a ser superlotada e seja agora quase 2 igrejas, uma dentro e outra fora, a quantidade de pessoas.
A maioria delas são mulheres farristas, prostitutas, traficantes, certo? Prostitutos, entendeu? Viciados, todos eles se renderam. E hoje está aí o fruto. Eles pregam, almas se convertem através deles. E olha que era uma igrejinha apenas feita por tijolo manual, certo? Igreja toda de cascada, certo? Aparentemente, com quem olhava assim não daria nada. Os caibos da casa, as madeiras, era tudo tirado assim da mata, com as madeiras redondas, que não tinha nenhuma lavração, certo? Nem passava por nenhum processo, entendeu? Então, meus queridos, Jesus, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, que era Israel lá. Mas todos nós, quanto receberam, somos filhos de Deus, sim. Vocês queiram ou não queiram, pastor, entendeu? Vocês queiram ou não queiram, não estou nem preocupado com isso. A minha preocupação somente era essa, de mandar esses vídeos aqui, que eu tenho aqui no meu canal. Vocês vejam aí, logo aí embaixo aí, no meu canal. Vocês quiserem seguir aí o meu canal aí, quiser observar, dar uma vasculhada aí, que está escrito aí, canal Disparado, Presbítero Samuel Santos, certo? E vocês irão ver, entendeu? Eu estou aqui, não é para machucar ninguém, nem para perseguir ninguém, mas os profetas de Deus, quando o povo estava saindo da linha, não quero dizer que eu falho, todos nós falhamos, todos nós somos falhos, e aí Jesus disse, aquele que diz que não peca, ele é mentiroso, nele não está a verdade, entendeu? Então, meus queridos, observe aí a corda para Jesus, tá bem? Só porque teu ministério é ministério grande, você acha que é só dele que Deus se utiliza? Não. O que serve para Deus é o vaso. Ministério não serve para Deus, serve ao vaso. Se o vaso está indo de acordo com como Deus quer, ele tem um alto valor. Mesmo sendo comparado a germe da terra. Não sabia disso não? Mas se Jesus, ele veio para os que estavam já em condenação, todos nós. Não esqueça, pastor, que você aí e toda a sua equipe estava prestes à condenação, sabia? Antes de vocês conhecer a Cristo. Não sabia disso não? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos ver. Aqui. Vamos lá. João, capítulo 1 e versículo 7. Este veio para testemunhar, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Veja bem. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista, aqui está falando. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Israel. Observe que nós estávamos em trevas. João Batista está dizendo que ali estava a luz, verdadeiramente. Certo? Mas, para nós refletir melhor, vamos lá. Deus, ele falou o seguinte, é que só há duas coisas, que faz, não vou falar nem o crente, o ser humano chegar aos céus. Só é duas coisas: o confessar e obedecer. Quando se confessa a Cristo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez de novo. Entendeu? Aí o cristão já passa a ser nova criatura. Então, nova criatura é. Já não há mais condenação. Então, se é duas coisas, está escrito aí: aceitar Jesus, certo? E cumprir com os mandamentos. É tão provável que era 10 mandamentos, e Jesus, quando veio, resumiu em 2. Ele disse: amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Observem. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas, e após, amar
o teu próximo como a ti mesmo. Então, a luz, ela veio ao mundo, que é Jesus, assim como João Batista falou, como eu li. Então, a luz, ela veio ao mundo para iluminar a todos, mas só vai ser iluminado aqueles a quem recebem a Cristo. Amém, meus queridos? Pois eu estou aqui muito grato, se é só duas coisas, aceitar e obedecer. Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É 2 mandamentos, mas que dá referente a 10. Dá referente a 10, sabe? Se ama a Deus sobre todas as coisas, veja bem, se nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é 2 mandamentos, mas é referente a 10. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus para não adulterar, ama a Deus para não pecar, ama a Deus em geral, não pecar, ama a Deus para não traí-lo, ama a Deus para não ser avarento, certo? E etc, etc. Então tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, pastores, vocês têm umas pregações aí que eu tenho observado dentro da igreja, que vocês têm falado aí, principalmente o pastor Roberto José tem escutado, certo? As suas pregações. Tem falado que as igrejinhas pequenas por aí é fundo de quintal. Chamam as igrejinhas de fundo de quintal. Pastor, você não sabe nem o que é isso, certo? Para de estar humilhando. Você nunca se lembrou um dia que a Assembleia de Deus Ministério Recife, ela não começou com 3, 4, nem 5 igrejas, não. Ela começou com uma, certo? Então, se o Senhor está chamando a igrejas pequenas fundo de quintal, observe lá ao seu lado, certo? Essas igrejinhas, a mais tarde, ela pode crescer, como já algumas que começaram com uma aqui onde eu moro, hoje já estão, por aqui perto onde eu moro, hoje já estão com mais de 30 igrejas, certo? Então, pastor, é Deus na obra, certo, pastor? O senhor queira que não queira, vocês queiram que não queira, mas Deus está nos ministérios pequenos também. É tão provável que vocês não são conhecedores da palavra de Deus que eu vou agora revelar algo para vocês. Vê se vocês acreditam na palavra de Deus. Vê se vocês, pelo menos, creem nisso aqui, a Bíblia Sagrada, certo? Creem pelo menos nisso? Porque vocês pregam isso e não vivenciam por isso. Vocês pregam a palavra de Deus, mas praticamente parece que vocês não estão crendo. Certo? Então, nós deveremos observar que o nosso Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu ali estarei no meio deles, certo? Onde estiver 2 ou 3, certo, pastor? Certo, pastores? Eu tenho que falar no plural, né? Certo, meus pastores? Mas eu amo vocês em Cristo Jesus. Estou falando aqui só apenas com a autoridade de Deus, né? Que pela misericórdia de Deus, Ele tem me escolhido para ser também uma autoridade eclesiástica, certo? E graças a Deus eu tenho feito a obra de Deus e estou pregando a palavra de Deus aí pela internet, nas igrejas, fora das igrejas, certo? Então é isso aí, pastores. Vamos se unir, vamos dar as mãos, pastor Roberto José, pastor Ailton, né? Vamos dar as mãos e vamos fazer a obra de Deus, pois é isso que Deus quer. Amém? Eu não tenho ódio de vocês, jamais, vocês são meus irmãos em Cristo na fé, mas vocês precisariam ouvir isso. Vocês precisariam ouvir estas palavras, que elas não são minhas, elas são de Deus. Nem minha, nem tua, nem de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano. Mas ela é de Deus. Amém, pastores? Que Deus continue vos abençoando. Que Deus continue abençoando aí aquele que tem colaborado aí com a obra de Deus, aquele que tem pregado a palavra de Deus. E que Deus seja convosco. E eu peço as orações de vocês para que eu possa estar sempre transmitindo a palavra de Deus. Um forte abraço aí para vocês, de Samuel Santos, aí para vocês. E pedido aí para estar nas suas igrejas aí, se vocês quiserem me contratar, estou aí pregando o evangelho
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí, este é o meu número, 98430-7027. Vou repetir mais uma vez, 98430-7027. Mais uma vez, 98430-7027. Então, igreja, fique na paz de Deus, tenha um forte abraço do seu ministro da Palavra de Deus e que Deus continue abençoando a tua vida e abençoando a vida da tua família. Amém, pastores? Não estou aqui para desabafar, mas sim para revelar as coisas que estão ocultas. Tem que ser assim, não é, pastores? Fica na paz de Deus. Amém.